Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Vamos responder hoje aqui um questionamento da Deni K. Diz a Deni, num comentário que ela fez, num questionamento: recebi uma orientação espiritual para aprofundar os estudos e aguçar as percepções sobre telepatia, clarividência e visão remota. Pois até 2030, os despertos deverão estar com essas habilidades bem apuradas para atuar na nova Terra e auxiliar os outros. Poderia falar mais sobre isso? Então aqui hoje vamos trazer algumas considerações sobre este questionamento da Deni. Nós já falamos em todas as postagens nos últimos 10 anos, pelo menos, que cada um de nós que tem uma missão para este final de ciclo já se preparou em muitas encarnações anteriores, mesmo que não lembre, mas tem dentro de si, no subconsciente, este conhecimento, essas habilidades, para que agora possa colocar em prática, pois estamos realmente na fase final, na reta final desta longa caminhada da terceira dimensão. Como já dissemos aqui, por esta estrada que trilhamos durante a noite escura da alma, porque a terceira dimensão, o mundo de provas e expiações, é realmente uma noite escura para a alma, uma experiência. Também foi dito tantas vezes que nós estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Muitas pessoas fazem confusões com essa questão da última encarnação, da última vida, e se vai morrer, se não vai morrer. Isso não... Eu sempre digo, não importa, não interessa. Nós estamos encarnados como já estivemos encarnados centenas de vezes. E esta é a última oportunidade. Quem sair desta encarnação com o saldo positivo, vai ascensionar. Quem não sair, não vai ascensionar. É como numa escola. Não foi aprovado e pronto. Terá que repetir em outra escola, porque esta Terra, este planeta, essa escola de almas não terá mais nenhuma aula, como vamos dizer aqui, que corresponde a um mundo de provas e expiações. Vai ser um mundo de regeneração. Não haverá mais dor, sofrimento. Portanto, aqueles que ainda precisam das provas e expiações, porque provas e expiações representam sempre desconforto, dor, sofrimento, terão que fazer isso em outra escola. Então, muitos de nós somos os trabalhadores da luz. Poderíamos dar aqui outros nomes, semeadores, construtores, amparadores, não importa. Muitos de nós começou a preparação há 10, 15, 20, até mais encarnações anteriores a essa. Porque não é possível aprender tudo numa única encarnação. Então era aquele aprendizado que ficava lá armazenado no subconsciente, em algumas encarnações se praticava um pouco mais, e agora está latente, vindo à tona, muita informação, muito conhecimento de certas pessoas. Então se você, Deni, recebeu essa orientação espiritual, como você diz, foi um chamado bem visível, porque você compreendeu, escutou, viu, que é para você aprofundar os estudos e aguçar as percepções sobre telepatia, clarividência e visão remota. Então é porque você já tem dentro de você esta característica deste conhecimento nesta área. A intuição das pessoas é um aviso.
Não precisa receber uma mensagem telepática, uma mensagem escrita ou psicofonada. É importante que a pessoa tenha aquele estalinho, aquele desejo, aquela vontade, um chamamento, ou um chamado, como queira. Se você recebeu esta orientação, eu diria, siga a orientação. Nós estamos tendo muitas oportunidades agora de adentrar aquela antessala da grande transição planetária, que é o final agora, a partir desses anos, 2012 para cá, e que deve finalizar, de fato, toda a transição até 2050, 2060. Provavelmente ali próximo a 2060. Se nós temos uma missão e estamos aqui para cumprir essa missão, é muito importante que se dê atenção para estes insights, esse chamamento, porque não vai ter ninguém que vai vir aqui e dizer para alguém, olha, você tem essa missão, olha, você veio para isso. Não, isso aí ninguém vai saber da tua missão. Como ninguém pode saber da minha, eu sei da minha, você sabe da tua, quando nós demos atenção às mensagens que vêm de dentro de nós mesmos. Está lá. Mas eu te digo que não são apenas essas três possibilidades que você cita, telepatia, clarividência e visão remota. Existem muitas outras habilidades. Por exemplo, a minha habilidade é o esclarecimento. Eu já tenho algumas orientações de outras vidas, que eu já trabalhei nisso. Há pouco tempo, eu recebi as informações quando começou a minha preparação. Mas eu nunca fui curioso, não tenho interesse em saber essas coisas, porque essas coisas nós vamos saber mais adiante de qualquer maneira. Todos nós que vamos ascensionar, vamos relembrar, conhecer todas as nossas vidas passadas como se fossem vividas agora, nesta atual existência. As memórias vão aparecer. Nós vamos lembrar porque está dentro de nós. Então, no meu caso, só para fazer uma comparação e te dar uma orientação um pouquinho mais fácil de compreender, há 2.700 anos atrás, numa encarnação daquela época, eu frequentei a escola do conhecimento do mestre Confúcio, mestre Lanto e mestre Kuthumi. 2.700 anos atrás, até o presente momento, são 27 séculos, nós temos uma encarnação em média a cada século. Então teríamos ali 27 séculos, 27 encarnações. Mais ou menos, pode ser 20, pode ser 30 também. Em muitas delas eu também já recebi algumas informações que eu pratiquei, de certa forma, este conhecimento para me preparar melhor para esta encarnação. Então esse conhecimento ele não é desta vida. Por isso que quando você diz aprofundar os estudos e aguçar a percepção. Ao dizer isso, você está certa, porque você vai aprofundar e aguçar, porque já está dentro de você. Você não vai aprender agora. Veja que a mensagem está perfeita. Não está dizendo você precisa aprender. Não, você já aprendeu. Você vai aprofundar e aguçar as percepções sobre a telepatia, a clarividência e a visão remota.
Outras pessoas terão outras funções e vão receber mensagens de uma forma ou de outra, por isso tem tantas pessoas fazendo cursos, aprendendo, porque elas sentem dentro delas esse chamado. É um chamado silencioso. Como eu sempre digo, não vai ter ninguém que vai falar no teu ouvido, e nem te escrever uma cartinha, mandar um e-mail, e nem pegar pelo braço e te levar para determinado lugar, para determinado curso. É um chamamento que todos nós sentimos. Muitas vezes demos importância, muitas vezes não demos importância, mas a nossa alma sabe o que ela veio fazer nesta encarnação atual. A telepatia, independente daqueles que fazem aprimoramento no estudo, vai ser natural, é como falar. A criança pode ser pequena, um adulto pode ser analfabeto, mas em determinado tempo vai aprender a falar e vai falar a vida toda. Não é preciso estudar nada. É a prática. É a natureza. A telepatia vai ser assim. É uma expansão de consciência generalizada de todas as almas que estarão na nova Terra. Já falei isso muitas vezes aqui em outras postagens anteriores. A clarividência já é uma característica daquelas almas que estão encarnadas e que têm um dom mediúnico de ver. Ah, eu vejo o espírito. Sim. É sinal que você tem a clarividência. Mas você não vê todos os espíritos, senão você enlouqueceria. Você vê alguns de vez em quando, uns vultos. É mais como se fosse uma sombra rápida. É assim, só para dizer, ó, você tem esse dom, você pode ver além dos olhos físicos. A visão remota é importante porque ela é como se fosse o dom daqueles que fazem as viagens astrais, como se fosse um deslocamento. Você está aqui e ao mesmo tempo você pode estar em outro lugar. Você está vendo e pode ser visto o passado e visto o futuro. Não somente de alguns anos, de muito tempo. A visão remota já tem muitos casos famosos, estudados. Pena que a sociedade, o sistema não dá importância e tenta abafar isso, mas tem pessoas que têm estudos fantásticos baseados na visão remota, de ver o futuro bem distante, alguns séculos às vezes também, e também ver o passado muito distante. Quando a alma encarnada tem essas qualidades, ela consegue se deslocar, ver, inclusive, às vezes até modificar alguma coisa do passado e também do futuro. São poucas pessoas que conseguem, até hoje, ter um bom desenvolvimento da visão remota. Mas de qualquer jeito, são mecanismos ou ferramentas, porque quem não tem uma coisa tem outra. Às vezes as pessoas dizem assim, aquela uma pessoa tem mediunidade. Olha, todos nós temos mediunidade. Mais explícita ou menos explícita. Porque se nós não tivéssemos essa mediunidade, o que é mediunidade? É uma mediação, um canal mediúnico, medianeiro, entre dois planos. Porque a nossa alma, ela é multidimensional. Então nós temos que ter essa comunicação, essa mediunidade. A intuição é um canal mediúnico. Bem sutil. As pessoas nem percebem, mas a intuição é um meio que nós podemos nos utilizar
para descobrir certas informações que conscientemente nós não teríamos. A questão é saber separar a intuição da mente barulhenta. Quando vem uma intuição, a mente já começa a ligar a calculadora dela e fazer milhares de cálculos e atrapalha tudo. Em algumas postagens anteriores eu falei sobre silenciar a mente para poder canalizar, para poder acessar essas informações, para poder ouvir a voz da nossa alma. Sem silenciar a mente, nós nos perdemos dos interesses, do ego, da vaidade, do orgulho, que nada mais é do que a nossa sombra. A mente é a nossa sombra, o coração é a nossa alma. Aí você diz, Deni, que até 2030 os despertos deverão estar com essas habilidades bem apuradas para atuar na nova Terra e auxiliar os outros. Há poucas semanas eu já disse que até 2030 todos os sistemas deverão estar reinicializados nos novos sistemas, novas energias da nova Terra. Este ano 2025 é um ano chave e vamos ter o desenrolar de todos os acontecimentos dentro dessas mudanças. Não sei se vai até 2030 ou até 2029, 2028, mas não importa. É agora, dentro de pouco tempo, nós vamos ver a grande transformação dos sistemas atuais, existentes, porque depois nós vamos ter, segundo algumas orientações que já foram passadas aqui, inclusive, algumas décadas, talvez ali 2, 3 décadas no máximo, que daí finalizaria lá por 2060 no máximo. A grande transição, as mudanças de tudo que é preciso mudar, as tecnologias novas, as ferramentas que vão ser oferecidas para os humanos e a humanidade de um modo geral para recuperar esse nosso planeta, colocar esse nosso planeta na rota do novo ciclo, não mais de um mundo de provas e expiações, mas sim um mundo de regeneração. Isso não é possível em 1 ano, 2, então é preciso algumas décadas. Por isso nós precisamos estar atentos que os sistemas deverão mudar em breve, sim. Quem tem habilidades mediúnicas, um desenvolvimento espiritual e também intelectual, cerebral, uma consciência mais elevada, todos vão ter o que fazer. Porque tem algumas almas, uma parte, pelo menos, das almas encarnadas, que não estão preparadas para esse trabalho, porque elas têm outra função. Pode ser apenas ancorar energia, pode ser apenas terminar o seu aprendizado. Então, existem posições dentro deste planeta, que são almas encarnadas, em cada palmo, como se diz, deste grande território planetário, todos estão colocados estrategicamente nas suas posições. Se eu tenho uma missão, eu vou estar no lugar onde eu devia estar e fazendo o que eu deveria fazer, o que eu vim para fazer. Se você tem outra missão, você vai estar também no seu lugar adequado, na sua posição, no seu posicionamento, e vai estar habilitada a fazer a tua parte. Vai ser um grande tabuleiro, como um jogo de xadrez. Cada peça se movimenta de uma maneira distinta. E essa movimentação vai cobrir todo o território da Terra. Isso faz parte do plano divino, não é uma coisa que nós decidimos, nós apenas fazemos parte deste grande tabuleiro. Somos uma peça importante.
temos a nossa função, o nosso movimento, mas não podemos fazer aquilo que nós não fomos preparados para isso. Por isso que num tabuleiro de xadrez, se você tem uma peça que anda em linha reta para frente e para os lados e para trás, então você não pode andar em diagonal, por exemplo. Já tem as peças que só andam em diagonais. Tem outras peças que andam casa a casa, não podem pular casas, e assim por diante. São as regras do jogo. Nós estamos aqui, neste tabuleiro, também seguindo as regras do jogo, cada um fazendo a sua parte. Então eu diria para você que pediu orientação sobre isso, se você sente o chamado, não precisa dizer nada, apenas siga em frente. Continue a caminhada. Preste atenção nos sinais. E aqui também eu diria para todos os outros que me ouvem, escute o seu chamado, sinta. Muitas pessoas dizem, mas eu não sinto nada, eu não consigo fazer nada. Não importa, o que você está fazendo hoje? Faça bem feito. Se você está lá trabalhando de atendente num caixa de supermercado, que eu gosto de citar exemplos, se você está num caixa de supermercado, faça o teu trabalho amorosamente, com gratidão, com alegria. Se você está lá numa repartição pública, faça o teu trabalho com responsabilidade, honre a oportunidade, faça aquilo que você foi determinado a fazer com alegria, com prazer, não só pelo salário. E assim em todas as atividades, cada um está onde deveria estar. Se todo mundo parasse o seu trabalho e fosse estudar alguma técnica holística espiritual, seria uma catástrofe para a humanidade. Porque a humanidade ainda precisa do serviço, do trabalho de cada um aonde ele está. E como eu disse, tem pessoas que não precisam fazer nada, vieram apenas para ancorar a energia. A sua presença aqui na Terra já está ancorando energia. Porque a Terra está recebendo mais energia agora, e é preciso ancorar essa energia. Como um barco, quando chega no cais, tem que baixar a âncora. Senão a água vai levar ele ao sabor das ondas. Todos têm função. E não é se espelhar no outro, é se espelhar na sua própria alma, na sua intuição, no seu desejo, na sua vontade. Os planos de alma, os planos divinos são tão perfeitos que por causa dessa perfeição ficam até difíceis de compreender. Mas se nós ficarmos atentos, nós vamos ser orientados pela nossa própria alma. Podemos também ser orientados pelos nossos guias, nossos mentores, nossos amparadores. Todos nós temos esse amparo. Não querer decidir pela vontade daquilo que traz mais dividendos, e nem para mostrar para os outros, e nem seguir o que os outros exigem de nós. Vamos fazer simplesmente aquilo que está determinado pela nossa alma. E isso acontece basicamente de forma natural. No dia a dia as coisas vão acontecendo. Se nós não resistirmos às vontades, às tentações, nós vamos seguir o plano de alma naturalmente. Cada dia, cada hora, cada ação que nós executamos, ela remete a uma nova direção, um novo ponto lá adiante. E nós vamos ligando os pontos, como eu já disse antes, ligando os pontos nós formamos os desenhos. Desenhamos. E aí podemos ver a figura, o resultado.
Eu acho que sobre o questionamento da Deni não tenho mais nada a acrescentar, porque não é um assunto assim tão complicado, que já foi falado aqui tantas vezes, algumas coisas, pelo menos, sobre tudo isso que trouxemos aqui. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.